Nesse momento, calmaria no timão, mas é aquele silêncio que antecede a grande agitação, porque nos próximos 5 dias, muitos momentos importantes. Como, por exemplo, na sexta-feira tem jogo contra o Bahia na Neoquímica Arena. No sábado, eleições presidenciais entre o André Luiz Oliveira e o Augusto Melo. Terça-feira, jogo fora de casa contra o Vasco da Gama, isso sem contar na resposta que a Caixa precisa dar ao Corinthians com relação à quitação da Neoquímica Arena. Tudo dando certo, o Timão pretende quitar essa dívida em até 5 anos. Em campo, jogos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Corinthians, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, tem apenas 1% de chance de queda. E se vencer o Bahia na Neoquímica ainda no final dessa semana, tira qualquer possibilidade de rebaixamento da equipe, pensando no Brasileirão de 2024. Caetano e Juan Oliveira, os dois levaram os terceiros cartões amarelos e ficam de fora desse compromisso, assim como o Bruno Mendes, esse que foi expulso contra o Grêmio na vitória fora de casa lá no Rio Grande do Sul. O meia Guilherme Biro voltou ao Timão e treinou, depois de passar um tempo com a seleção pré-olímpica durante a data FIFA. Já o goleiro Cássio deve ser titular nesse confronto, ele que saiu ao longo da partida contra o Grêmio sentindo dores no joelho e retornou aos treinos normalmente. 2 jogadores acabam sendo dúvidas, são eles o Gustavo Mosquito e o Fausto Vera, os dois que não treinaram no começo dessa semana e não sabem se poderão ser utilizados nessa partida contra o Bahia e subsequentemente nos últimos 3 jogos depois do Bahia. Boa noite, Má. O dirigente foi suspenso? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Antes de te falar isso, vou te mostrar um pouquinho como é que está aqui a situação do Parque São Jorge. No sábado, só se fala nisso, né? A eleição para presidente do Corinthians vai ser aqui, a partir das 9 da manhã. Os conselheiros vão conseguir votar aqui ou no Augusto Melo, que é da oposição, ou do André Negão, que é da situação. Esses são os candidatos aí para substituir, né? Para entrar no lugar do Duílio Monteiro Alves. Agora sim, vamos falar desse assunto do Alessandro Nunes, que é o gerente, também fora de campo, né? Ele acabou sendo suspenso pelo STJD hoje de manhã por conta desse episódio. Suspenso provisoriamente, preventivamente, por 30 dias inicialmente, ou então até esse processo ser julgado em primeira instância. Como você estava relembrando-me, só para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, essa situação aconteceu no dia 13 de novembro, mais ou menos aí 10 dias atrás, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena do Grêmio, quando o Corinthians conseguiu vencer o Grêmio por 1-0, um super resultado aí do time do Mano Menezes, mas na ocasião, logo no início do jogo, teve aquele lance super polêmico do Matheus Bidu, que ele entra dentro da área, é derrubado e o Corinthians, né, os corintianos pedem o pênalti que não é dado pelo árbitro, o VAR não chama também para esse lance ser revisado e aí na sequência desse lance o Bruno Mendes acaba cometendo uma falta super perigosa ali, uma entrada muito forte no jogador adversário e é expulso. Toda essa situação causou muita polêmica e também fez com que o Alessandro, que é o gerente então de futebol do Corinthians, fosse até uma área ali destinada, que ele não poderia entrar, a imprensa não pode entrar, onde estaria a sala do VAR, não o VAR propriamente dito, que não fica ali, mas toda aquela aparelhagem do VAR. Ele tenta entrar ali à força, entra num confronto com os seguranças ali, fala palavras de baixo calão e acabou então, por conta deste episódio, sendo suspenso por 30 dias, como eu disse, provisoriamente, ou então até esse processo ser julgado em primeira instância. Foi isso então que aconteceu, mais um episódio aí, extracampo do Corinthians, dias antes desta eleição super importante no sábado, viu, Mi? Ô, Mal, o que mais você separou do Timão pra gente? Então, né, Michele? O Corinthians tem 4 jogos pela frente ainda. E ontem o Mano Menezes esteve lá no Arena SBT, deu uma entrevista para o Arena SBT, falando sobre diversos tópicos. E um deles foi sobre a atual colocação do Corinthians. O Corinthians que vem dessa vitória que a gente comentou na entrada anterior sobre o Grêmio 1-0. Então foi para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. E aí o Mano falou justamente sobre em que lugar ele acha que o Timão vai terminar a competição neste ano. Vamos ouvir então. Eu sei que o torcedor do Corinthians não vai ficar satisfeito com o Corinthians saindo das últimas colocações ou estando numa posição intermediária na tabela, porque esse certamente não era um dos objetivos da temporada. Mas levando em consideração as circunstâncias, o momento que a gente
passou aqui, eu acho que a gente começa a entregar alguma coisa mais confiável. E embora não tenha saído ainda da condição numérica mínima, eu acho que a gente tem já produzido como equipe algo capaz de dar mais confiança para todos de que vamos conseguir estar aí no meio da tabela na última rodada. Ou seja, Mano Menezes acredita que os próximos 4 jogos farão o Corinthians, de fato, terminar aí no meio da tabela. Quais são esses 4 próximos jogos? Começa agora o Bahia, na sexta-feira. Depois, na terça-feira, tem o Vascão do José Paes. Depois, Internacional. E, por fim, acabando o Campeonato Brasileiro, o Coritiba. Qual é a coisa em comum desses 4 times? Todos eles estão abaixo do Corinthians na tabela. Então, 2 deles, inclusive, dentro da zona do rebaixamento. O Coxa já é rebaixado. Quero saber de vocês aí no estúdio, se vocês acham que, de fato, o Corinthians vai acabar mais ou menos aí, se pode ser surpreendido, talvez arriscar aí um chute, né, de quantos pontos vai conseguir fazer. E só uma informação de última hora aqui, Michele, o nosso querido Yuri Medeiros, do site gazetesportiva.com, confirmou a informação de que, caso o André Negão seja eleito no próximo sábado, o diretor de futebol será André Sanches. Isso mesmo, ex-presidente do Corinthians. A gente teve essa informação confirmada, enquanto Augusto Melo ainda não falou, né, quem será o seu diretor de futebol até o momento.